Glória a Deus, irmãos e irmãs, graça e paz. Todo mundo bem, gente? Vamos iniciar, amém? Quem veio para aprender Bíblia Sagrada aqui? Estou pensando em trocar por uma campanha de 7 semanas de prosperidade. Vocês acham? Estou achando que colocar 7 chaves da prosperidade, 7 semanas. O que vocês acham? Você acha que o pessoal vai vir? Hã? Fica de pé então. 7 chaves para você ser bem sucedido e 7 portas da prosperidade para você avançar. A primeira chave você já ganha 100 mil, né? Vamos orar, gente? Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com Deus, vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor pelo privilégio que temos de aprender mais da sua palavra. Nosso coração está aberto, Senhor. Estamos aqui, Senhor, não por obrigação, estamos aqui porque amamos o Senhor. Sabemos a importância de conhecer mais sobre a tua palavra, sobre o livro da vida, o livro, a Escritura, o livro a qual o Senhor inspirou 40 autores em épocas diferentes, escreveram acerca da revelação do teu propósito. E é através da Escritura que nós conhecemos o Senhor, é através da sua palavra que nós aprendemos sobre os teus planos. Muito obrigado pela oportunidade de aprender, Senhor. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Pega a sua Bíblia. Abra ela no 4º livro. As crianças podem subir que a tia Sheila está lá. Preparada. Estudou 3 dias direto. Dia e noite. Profeta, se puder colocar mais som em cima para mim. 4º livro da Bíblia, qual que é? Números. Mateus, pode subir, filho. Manu. Natanzinho, pode subir. Som, mais som, por favor. Quarto livro de Moisés, livro de Números. Qual que é o primeiro livro? Primeiro livro da Bíblia é o livro de Gênesis. O livro do Gênesis é o livro das origens. O livro do Gênesis é o livro das origens. Origem do mundo, origem do homem, origem do pecado, origem do... No livro do Gênesis a narrativa bíblica vai falar sobre um período de 2000 anos de história, desde a criação do homem até o capítulo 11, 2000 anos de história, e nós podemos saber disso por conta das cronologias, amém? Lembra que falamos sobre isso? Principalmente Gênesis capítulo 5, através das cronologias de Gênesis, através da cronologia bíblica ali, da genealogia, de Gênesis 5, nós conseguimos ter uma data, conseguimos entender as datas bíblicas. Então, 11 capítulos para tratar sobre um período de 2000 anos. Nesses primeiros 11 capítulos, acontecem 4 eventos. Quais são eles? Criação, desligou? Criação, queda, dilúvio e a Torre de Babel. Capítulo 11, Torre de Babel representa o sistema do mundo. Capítulo 11 do livro do Gênesis, inicia-se o sistema do mundo na Torre de Babel. E esse sistema ele será destruído lá em Apocalipse, capítulo 17. Ou seja, o sistema do mundo se inicia em Gênesis e a destruição desse sistema do mundo, a Babilônia, ela será definitivamente destruída em Apocalipse capítulo 17. Você vai ver muito isso em Gênesis e Apocalipse. Gênesis
Gênesis, a origem do pecado, capítulo 3, e Apocalipse, capítulo 20, o pecado sendo exterminado. Gênesis, capítulo 3, a ação da serpente. Apocalipse, capítulo 20, a destruição do dragão. Nós vemos o início do pecado em Gênesis 3 e o pecado sendo exterminado em Apocalipse, capítulo 20. Então, os dois primeiros capítulos de Gênesis não tem pecado no mundo. E os dois últimos capítulos da Bíblia, capítulo 21 e 22 de Apocalipse, o pecado também exterminado quando a nova Jerusalém ela desce dos céus. Glória a Deus por isso, irmãos. E aí a gente canta aquele louvor. Não haverá mais noite ali, nenhum clamor. Apocalipse capítulo 21 e 22. Amém, irmãos? Do capítulo 12 ao capítulo 50 do livro do Gênesis, para tratar sobre os patriarcas. Eu faço questão de repetir para ficar gravado e a gente vai repetindo. Paulo usa essa estratégia em Filipenses 3, ele fala, não me canso de repetir. Sempre estou repetindo as mesmas coisas. O capítulo 12 de Gênesis ao capítulo 50 vai tratar sobre a história dos patriarcas. Quantos 4 patriarcas nós temos? Quantos 4 patriarcas nós temos? 4 patriarcas, quem são eles? Abraão, Isaac, Jacó, que é Israel, e José. São os 4 patriarcas aí, a história dos patriarcas. Qual o capítulo principal do livro do Gênesis? Capítulo 12. É o principal capítulo do livro do Gênesis, porque vai tratar sobre a chamada de Abraão. Capítulo 12, Deus faz uma promessa com Abraão. Essa promessa, 3 tópicos dela. Deus faz uma promessa para Abraão, a promessa de uma bênção, promessa de uma terra, de uma grande nação. E através dessa bênção, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Quem é essa bênção? Jesus. Quem pode dar glória a Deus aí? Jesus, o descendente da mulher de Gênesis 3,15. Jesus, o filho de Abraão. Amém? Jesus, o leão da tribo de Judá, conforme Gênesis 49:10. Quando Jacó ele profetiza dizendo que o cetro, que o reino, o governo, não se apartará de Judá. Então é por isso que nós chamamos Jesus de o leão da tribo de Judá. Quando nós cantamos, ele é o leão da tribo de Judá, Jesus. Essa é a antiga, né? Ou a outra, que ruja o leão, essa você conhece. Que a terra estremeça. Por que leão? Cada tribo tinha um símbolo. Cada tribo tinha um símbolo, um animal. E a tribo de Judá, o símbolo era o leão. Então é por isso que a gente canta essas canções. Isso diz respeito ao Messias. Jesus, o descendente da mulher. Jesus, o filho de Abraão. Jesus, o leão da tribo de Judá. Então nós vamos perceber isso, tudo isso no livro do Gênesis. O que está acontecendo aí, profeta? Está tudo bem? Hã? Mais ou menos, né? Deixa do jeito que está mesmo, não tem problema não. Como termina o livro do Gênesis? Quem lembra, gente? Vai sair, Haroldo, vai lá, vai sair, vai. Como termina o livro do Gênesis? A família de Jacó. Vamos lá, gente. Por favor, eu preciso disso. A família de Jacó morando aonde? No Egito, debaixo do quê? Da proteção ali do governador José. Um grupo de 70 pessoas. Amém, gente? Morando aonde? No Egito ali, protegido por conta de toda uma promessa de Deus. Então assim encerramos o livro do Gênesis, com a família de Jacó, Israel. Toda vez que falar Jacó, negão, tenta jogar o som aqui mais. Toda vez que falar sobre Jacó, lembra de Israel. Jacó é Israel. Às vezes Deus chama de Israel, às vezes Deus chama de Jacó.
Às vezes Deus chama de Jacó para lembrar de onde ele veio, né? Você vai ver muito isso, principalmente nas profecias de Isaías falando sobre Jacó, para lembrar quem era Jacó. Então assim termina o livro do Gênesis, com esse povo morando no Egito. E aí iniciamos o livro do Êxodo. O livro do Êxodo é a continuação da narrativa de Gênesis. 400 anos se passaram, esse povo se tornou o quê? Escravos no Egito. Agora não é mais 70 pessoas, agora é milhões de pessoas. Negão, o som está lá em cima, ó. Tenta jogar aqui, tá? Tá? São milhões de pessoas agora no Egito, debaixo da escravidão do PT, não, do Lula, não, do faraó. Debaixo da escravidão do faraó. Milhões de pessoas. Deus ouve o clamor do seu povo, se lembra da promessa que fez, e aí ele chama o homem por nome de Moisés. É bom a gente saber contar, porque amanhã a gente vai contar para o nosso filho, amanhã você vai contar para o seu neto, você vai contar na praça pregando, você vai contar a história da Bíblia. Então, o livro do Êxodo começa dessa forma, essa é a narrativa. O povo agora debaixo da escravidão do Egito, o rei do Egito morreu, Êxodo 2:3, você vai ver isso aí. Mas o povo ainda continua debaixo da escravidão. Deus escutou o gemido do povo, levantou, pode abaixar, negão. Levantou Moisés para ser libertador. E aí os 12 primeiros capítulos do livro do Êxodo vai tratar sobre as pragas. Quem lembra das pragas? Uma retaliação de Deus, uma reação de Deus à resistência do faraó. E a última praga acontece lá em Êxodo capítulo 12. Qual é a última praga, gente? A morte dos primogênitos. Quando Deus estabelece uma festa que é bem conhecida, chamada Páscoa. Amém, gente? A festa da Páscoa. Poxa, pastor, eu quero decorar isso. Você vai decorar, gente. Eu creio em nome de Jesus. Você vai dominar isso. Para isso a gente está aqui. Para aprender. Quem crê nisso? Quem toma posse disso? Você decora nos times de futebol, poxa. Você sabe todos os shampoos, as marcas do shampoo, dos cremes, dos perfumes, sabem todos. As marcas de roupa. Você tem que conhecer a palavra de Deus. Amém, gente? Quem pode dar um amém bem forte aqui? Quem pode levantar a mão e dizer, eu preciso conhecer a palavra de Deus? Aleluia. Toda amnésia espiritual seja o quê? Tirada da sua vida, da sua cabeça, em nome de Jesus. Aleluia. Vai ser aquele pastorzinho mesmo com Alzheimer, vai lembrar da palavra. Quem lembra a pregação que eu trouxe aqui? Vai estar com Alzheimer, vai esquecer até o nome, mas da palavra não esqueça, em nome de Jesus. Como o salmista fala, que tem que guardar onde? No coração, fechar 7 chaves para a gente não pecar contra o nosso Deus. Capítulo 12 é o principal capítulo do livro do Êxodo também. Tratar sobre a redenção, a libertação. Aí, esse povo agora, ele é livre. A marca do sangue do Cordeiro sobre os umbrais das portas de Israel. O povo agora vai recomeçar a vida, agora debaixo da liderança do Senhor. Eles atravessam o mar vermelho, converteu o mar em terra seca, eles passaram o rio a pé. Eu acho que nem lama teve, irmãos, para prender no pé. Sabe quando chove muito, fica uns 3, 4 dias para secar? Alguém já enfrentou aí no interior uma chuva e você vai passar aquele barro? Eu acredito, a Bíblia diz que eles passaram, a terra estava seca. Sopro do Senhor, ninguém ficou com o pé dentro do barro, do lodo. Não, eles passaram para a glória e honra do nome do Senhor. E aí, ao passarem o Mar Vermelho, eles param ali em frente ao Monte Sinai, onde Deus entrega a lei, Deus se apropria do povo, Deus faz uma aliança com o povo. 3 palavras-chave do livro do Êxodo: libertação, lei e tabernáculo. O livro do Êxodo se resume assim. Capítulo 1 ao capítulo 12, a libertação.
Depois do capítulo 18 ao capítulo 24, sobre a lei, Deus entregando a lei, fazendo aliança com o seu povo, Deus se casando com o seu povo. E do capítulo 25 e diante, até o final do livro do Êxodo, Deus pede para o seu povo fazer o quê? Um tabernáculo. Declare tabernáculo. Deus pede para o povo fazer um tabernáculo. E esse tabernáculo, depois de 1 ano, ele foi concluído. E o livro do Êxodo termina com um tabernáculo montado e a glória de Deus sobre o tabernáculo. Êxodo 40, 33. Vamos ver rapidinho, só para relembrar. Se você conseguir decorar pelo menos alguns pontos de Gênesis, conseguir decorar algumas coisas do seu coração sobre o livro do Êxodo, os principais, como eu falei, 3 palavras-chave: libertação, aliança, tabernáculo, vai ficar bem mais fácil, vai ficar tranquilo no seu coração. Um resumo que você está tendo dos primeiros livros da Bíblia. Que diz aí como termina o livro do Êxodo? Finalmente, Moisés arrumou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim, Moisés terminou a obra. Versos 34 e 35. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Glória a Deus. Assim terminamos o livro de Êxodo. Terminamos o livro do Êxodo com a glória de Deus sobre o tabernáculo. Iniciamos o livro do Êxodo com eles escravos. Terminamos o livro do Êxodo agora com eles livres, lá em volta do Monte Sinai, e a glória de Deus sobre o tabernáculo. E aí então, entramos no terceiro livro, o livro de Levítico, capítulo 1, verso 1. Rapidinho. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou. Então entramos no livro de Levítico agora com Deus chamando Moisés da tenda. Lembrando que quando fala da glória de Deus, a nuvem, se o Hélito colocar a foto para mim lá, eu fico muito agradecido, negão. A glória de Deus representa a presença de Deus sobre o tabernáculo. E aí Deus chama Moisés de dentro da tenda e Deus entrega para Moisés as instruções agora. Lembrando que Deus quer habitar no meio do povo, amém? Deus quer habitar no meio do povo e Deus cumpriu, Ele veio, a glória veio. Glória a Deus, assim terminou o livro do Êxodo, com a glória de Deus sobre o tabernáculo no meio do povo. Então entramos no livro do Levítico. O livro do Levítico é o quê? As instruções que Deus entrega para os levitas, porque os levitas é a tribo sacerdotal escolhida para cuidar do culto, para zelar agora pelo culto. Então são as leis acerca de como eu posso me relacionar com a presença de Deus. O que é o livro do Levítico? O livro do Levítico vai tratar das leis de como agora esse povo vai se relacionar com a presença de Deus. Quem pode dar glória a Deus? Então é as leis de acesso à presença, 2 coisas importantes em Levítico. Você pode pontuar aí. As leis de acesso à presença e as leis para permanecer na presença. Porque não basta ter acesso à presença, precisa permanecer. Não basta levantar a mão e dizer: Jesus é o meu Senhor. Eu preciso permanecer. Aquele que está em Cristo, nova criatura aí. Quem é nova criatura? Aquele que levantou a mão? Aquele que um dia aceitou Jesus e foi embora? Quem é nova criatura? Aquele que permanece em Cristo. Quem pode dar glória a Deus? O segredo está em permanecer na presença de Deus. Qual que é o principal capítulo do livro de Levítico? Capítulo 16. Marca aí o capítulo 16. Qual que é o principal capítulo de Gênesis? Capítulo 12, chamada de Abraão. Qual que é o principal capítulo de Êxodo? Capítulo 12, quando Deus liberta o povo na instituição da Páscoa. Qual que é o principal capítulo de Levítico? 16. Por quê? É o dia da expiação. O dia do perdão nacional. Quando, naquele dia, o sumo sacerdote entra até
o Santíssimo Lugar para aspergir o sangue do sacrifício lá em cima da tampa da presença de Deus, para que o povo recebesse o perdão nacional durante aquele ano. Então, durante aquele ano, o povo seria abençoado por Deus. Depois que o sumo sacerdote, ele oferecia ali o sacrifício no altar, ele pegava o sangue, no dia da expiação e Yom Kippur, até hoje é respeitado essa festa pelos judeus, inclusive o próprio Silvio Santos praticava essa festa e ele jejuava durante 24 horas. O sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos, lá dentro, na sala interior, e ele aspergia o sangue sobre a tampa da presença, que é chamada propiciação. Então, Deus recebia a oferta e Deus abençoava o seu povo com perdão. E qual que era a evidência de que Deus recebeu o sacrifício? Quando o sumo sacerdote saía de lá vivo. Quando o sumo sacerdote saía de lá vivo, significava que Deus recebeu. Você sabe que, segundo a tradição judaica, a roupa sacerdotal, eles tinham sinos na orla assim das vestes para se movimentar, porque ninguém mais podia entrar lá dentro, ninguém mais. Era uma vez no ano só que esse sumo sacerdote entrava lá dentro. Então, enquanto que as roupas estavam fazendo barulho, o povo, os levitas, os sacerdotes, os que estavam ali no santo lugar, falavam: "Tá vivo!" Aí o pessoal que estava lá fora no átrio: "Tá vivo!" E o pessoal que estava lá no arraial: "Tá vivo, graças a Deus." Mas se o sumo sacerdote ou se aquela oferta Deus não recebesse, o cara era fulminado, morto. E aí tinha que puxar pela cordinha, porque ninguém podia entrar lá dentro. Declara-se misericórdia. Por que tudo isso? Para mostrar quão santo é o nosso Deus. Então, outra palavra importante no livro de Levítico é a palavra santidade. Escreva aí, santidade. Deus é um Deus santo. Para se relacionar com Ele, há necessidade de sacrifício de um animal inocente. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Levítico 11:45: Eu sou o Senhor que o tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso sejam santos, porque eu sou santo. E aí, finalizando o livro do Levítico, esse livro é um apontamento para Cristo, porque todas as figuras que estão aí nesse livro vai tratar sobre Cristo. Amém, gente? Quem está aqui? Estou pensando em mudar para campanhas de 7 semanas de vitória. Senão acabo com os estudos, faço 7 chaves aqui, coloco uma faixa lá fora, entendeu? Coloco um gigante aqui para a gente derrubar no último dia esse gigante. E aí vocês vão ficar correndo aqui 7 voltas com uma arca nas costas. Amém? Declara-se misericórdia, misericórdia. Então, como termina o livro de Levíticos? Capítulo 27, verso 34, vai lá. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai para os israelitas. Amém? Então, o livro de Levíticos são os mandamentos que Deus entregou a Moisés no Monte Sinai, que diz respeito às leis acerca de como se relacionar com a presença de Deus. Tudo que diz respeito ao culto, à liturgia, está registrada no livro de Levíticos. Há uma preocupação de Deus aqui, você vai ver nesse livro também, tanto acerca do culto, quanto acerca da vida, porque você vai ver no livro de Levítico muitas leis voltadas à vida, à santidade na vida. Então há várias instruções de Deus como você tem que lidar na vida. Deus não quer só o culto, Deus quer a nossa vida. Deus não quer só o culto de domingo. Quem está aqui, gente? Deus quer a nossa vida. Declare comigo: a minha vida é um culto a Deus. Tudo que você faz precisa cultuar a Deus. Então, começamos agora o livro de Números.
É um livro, eu acho, na minha opinião, é o meu preferido. Entre os 5 livros de Moisés, o livro de Números é o meu preferido. Entramos no 4º livro. Tudo bem até aqui, gente? Sim. Tudo bem até aqui, gente? Amém. Se está bem, declare amém. Amém. Se não está bem, declare misericórdia. Amém. Então está todo mundo bem. Números capítulo 1, verso 1, vamos lá. O Senhor falou a Moisés na tenda do encontro, no deserto do Sinai, no primeiro dia do 2º mês do 2º ano, depois que os israelitas saíram do Egito. Ele diz: façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, pelos seus clãs e famílias, alistando todos os homens, um a um, pelo nome. Ok, vamos lá então. Cria esse quadro na sua mente. Livro de Gênesis, livro de Êxodo, livro de Levítico, tudo acontece em um ano, desde a saída do Egito ali. Agora, a partir de agora, é o 2º ano. Amém, gente? Assim começa o livro, né? O que diz aí? No primeiro dia do 2º mês do 2º ano. Ou seja, estamos aí para o 2º ano. Agora o povo está ali no deserto do Sinai. Presta atenção. E aí, então, Deus então pede algo para o seu povo. Pede para Moisés fazer o quê? Recenseamento. Quem já recebeu a visita do IBGE? Alguém? Deus pede para fazer uma conta, uma contagem. Deus vai pedir para Moisés contar o povo. É isso que está registrado aí no versículo 2. Por quê? Porque agora, vamos lá, vamos comigo aqui na história bíblica. Agora esse povo vai avançar. Eles ficaram parados durante um ano e meio, quase 2 anos ali, depois que eles atravessaram o mar, em volta do Sinai. Eles ficaram parados, a tenda foi armada, a glória de Deus ali. Agora no livro do Números, eles vão avançar. Agora eles vão seguir jornada em rumo à terra prometida. Então, qual é o título, as 2 palavras para o livro, o significado do nome do livro? O primeiro, contagem. É por isso que tem o número. É por isso que tem o nome Números, contagem. Deu uma embolada, mas você entendeu, né? Porque Deus pediu para fazer o quê? Uma contagem. Deus quer saber fazer uma contagem. A gente vai saber daqui a pouco que contagem é essa. Deus pede para contar principalmente aí os líderes dos clãs. Então é um alistamento. Deus quer saber quantos homens tem de cada tribo, que são os responsáveis ali de cada tribo. Então, o 2º ano do povo agora no deserto, eles vão seguir viagem, eles estão indo em rumo. Para onde eles estão indo, gente? Faz assim comigo, vai, para a gente. Faz assim, Canaã. Então, o livro do Números é o livro da passagem pelo deserto. Eles estão passando pelo deserto, eles vão passar agora pelo deserto, rumo a Canaã. A palavra no grego, porque o Antigo Testamento em hebraico, os nomes em hebraicos, esse livro chama-se deserto. Vem dessa primeira palavra aí do verso 1, deserto, no hebraico. Mas quando a Bíblia foi traduzida para o grego, chamada Septuaginta, uma tradução bíblica para o grego que foi utilizada nos dias de Jesus, o título do livro ficou em grego e deu o nome de Números. A palavra aritomai no grego, de onde vem a palavra aritmética. Quem lembra da palavra aritmética do Chaves aqui? Só lembro do Chaves. O que é aritmética, Chaves? Aritmética é o que, gente? O que é aritmética? Aritmética é número. Significa números. Aritmética. Quem não sabia disso? Com 50 anos não sabia disso, né? Interessante, a gente sempre aprende. Declare para o irmão, a gente sempre está aprendendo uma coisa nova.
Então a palavra deserto é o título do livro em hebraico, e a palavra números significa contagem do povo. E aí esse livro começa no ano 1446 a.C. O livro começa em 1446 a.C., 3.500 anos atrás, que é contado assim, sabia também, né? Quando você vê a expressão antes de Cristo, depois de Cristo, nós estamos... Eu falei isso para as crianças no carro, elas ficaram chocadas. A história é dividida entre antes e depois de Cristo. É mesmo? Eu não sabia disso. Nós estamos, o calendário, nós estamos no ano 2024, depois de Cristo. Então, aí você vai ver AC antes de Cristo e DC depois de Cristo. Então, antes de Cristo, 1446, começa o momento em que o livro é escrito. E aí ele vai terminar no ano de 1406. Faz uma conta aí, 46, 1408. Quantos anos dá? Em 1446 começa. 1408. Quantos anos dá? Calculadora. 38 anos. 38 anos. Quantos anos o povo ficou no deserto? 40 anos. Os 2 primeiros ali, recebendo o Êxodo, Levítico. Agora o livro do Números vai contar toda essa história dos 38 anos em que o povo peregrinou no deserto, desde a saída do Sinai. E o livro termina com eles lá nas campinas de Moabe. Pode falar. 408, eu falei 406, é 408. 1446, Moisés começa a escrever o livro. Ele terminou o livro 1408, 38 anos depois. Porque ele vai narrar a história. Esse livro não é um livro rápido como o livro de Levítico, que Deus ditou e foi escrevendo e terminou. Moisés vai escrever esse livro ao longo de toda a passagem do povo durante a sua estadia no deserto. No deserto. O povo saiu do Egito, agora eles estão no deserto e eles estão em rumo a Canaã. Colocou na mente aí, gente? O livro começa, eles lá na ponta do Sinai, e o livro vai terminar 38 anos depois, eles nas campinas de Moabe, na fronteira com Jericó, para entrar na terra Canaã. E assim é a história, esses 38 livros, esses 38 anos tratados aqui nesse livro, que é o livro de Números. Jericó era a fronteira ali, entre a fronteira. Lembra da história? Depois a gente vai para Josué e vai entrar em Jericó. Hoje, Jericó está dentro do estado de Israel, territorial, o território de Israel, mas pertence à Palestina. Um acordo que foi feito. Então, existem lugares hoje, por exemplo, a cidade de Belém. A cidade de Belém, a cidade de Davi, onde Jesus nasceu, está dentro do território de Israel, mas pertence à Palestina. É igual aqui no Brasil. Tem estados ou tem bairros que pertencem ao PCC. Polícia não entra. É assim, a mesma coisa. Está ali dentro do território, mas existe alguns lugares, algumas favelas aí, que político não pode entrar, polícia não pode entrar, porque pertence à facção. A mesma coisa. É a mesma coisa dos morros do Rio de Janeiro lá. E o pessoal veste ainda o chapéu, né? Vamos entrar em assunto político não, Haroldo? Por favor. Muda de assunto, cara. Já está uns 5 anos essa luta política aí, nunca resolve. E agora entrou o Pablo Marçal para piorar mais. E aí vamos lá, só para você criar na sua cabeça aí. Nós estamos no 4º livro da Bíblia, no livro de Números. Qual que é o último livro de Moisés? O 5º livro, qual que é? Qual que é? Deuteronômio.
Lembra do pregador que foi falar, abra a sua Bíblia Deuteronômio. Deuteronômio. O livro de Deuteronômio foi o livro que Moisés escreveu bem no final da sua vida, porque ele já está nos seus últimos dias, e esse livro, resumidamente, são 3 sermões que Moisés escreve para aqueles que vão entrar em Canaã. É uma repetição de toda a lei escrita em Êxodo, Levítico e Números. Você vai perceber aí que existem leis que estão registradas em Êxodo, existem leis que estão registradas em Levítico, existem leis que estão registradas no livro de Números. Acredito que ao longo da caminhada, por conta das situações, Deus foi direcionando Moisés, escreva a lei acerca disso. Por exemplo, aconteceu um problema no arraial acerca de um prejuízo de alguém que estava lá. E aí, por conta desse prejuízo, alguém se feriu, se machucou, alguém ficou devendo outro, uma confusão. E aí Deus direcionava a Moisés, ele escrevia o quê? Uma lei. Então a lei foi sendo gradativamente escrita nesse período, no livro de Êxodo, no livro de Levítico e no livro de Números. E aí o livro de Deuteronômio, ele é o quê? Ele é uma repetição da lei. São 3 sermões que Moisés faz repetindo, reforçando. Quem precisa de reforço aqui? Quem já fez aula de reforço aqui, da glória a Deus? Quem vivia fazendo aula de reforço aqui? Levanta a mão. Deuteronômio é a repetição da lei. As instruções agora para o povo que vai entrar na terra prometida. O povo que vai entrar na terra prometida, o livro que eles precisam se dedicar é o livro de Deuteronômio. Agora, o livro de Números, o que ele representa? O livro de Números representa o caminhar do povo no deserto até chegar à terra da promessa. Aquela canção lá. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto. Então, lembra dessa frase, caminho no deserto. É o povo caminhando no deserto. Hã? Quê? Números, caminho no deserto. É essa narrativa, essa caminhada do povo. Aplicando para nós estamos vivendo hoje no livro de Números. Por quê? Porque nós também estamos caminhando rumo a Canaã, Nova Jerusalém. Canaã, Nova Jerusalém, Sião é o mesmo lugar. Primeiro Canaã, depois Davi pôs o nome de Jerusalém, Monte Sião, mesmo lugar. Então nós também estamos peregrinando. Quem é peregrino aqui nessa terra, gente? Nossa cidadania é céu. Amém, gente? Tem crente que pode dar glória a Deus aqui? Paulo diz: nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador. Nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o nosso Salvador. E Apocalipse 21:2 vai dizer que a cidade santa, ou seja, o céu, presta atenção no que eu vou falar aqui, isso é muito forte. O céu vai descer para a terra. Em Apocalipse capítulo 21, é o que a Bíblia diz. Apocalipse 21:2. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como uma noiva para o seu esposo. E vi uma grande voz do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles. Irmãos, eu leio isso aqui, eu fico tão feliz. Deus vai descer para a terra. Deus vai descer, meus irmãos. O céu vai descer para a terra. Essa é a promessa de Apocalipse 21. Deus vai habitar entre os homens, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ficou chocado ou não? É que a gente fala que a gente vai morar no céu, né, irmãos? A gente vai morar no céu, amém? Mas é que no final o céu desce para a terra. Então é céus e terra. Por isso a gente canta: céus e terra se encontram, aliando o seu povo. Quando a gente canta: deixa o céu descer. Você canta e não crê? Quem crê nisso? Vamos lá. Venha o teu reino. Foi o que Jesus nos ensinou. Então, na vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus,
o céu desce para a terra, todos os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num corpo glorificado. Então viveremos com Deus, reinaremos com Ele e viveremos para todos sempre, sempre, sempre. Agora Ele governando todas as coisas, Ele reinando sobre todas as coisas, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Hoje essa passagem que estamos aqui representa números, representa esse caminhar no deserto. Nós estamos caminhando no deserto e o nosso destino é Jerusalém. Saímos do Egito, estamos agora caminhando como peregrinos e o nosso alvo é a nova Jerusalém. A Bíblia começa falando de um jardim, a Bíblia termina falando de uma cidade. Amém, gente? Fala assim, cidade. Ou seja, a cidade precisa de coisas da cidade, amém? Não dá para ir, não é igual você ir pro campo. Não dá para ir com botas, você tem que ir com uma roupa boa, crocs, sei lá. Entendeu? Tô brincando, tá, gente? Só brincadeira. Tem gente que já ficou, pastor, tô assustado. Não. Amém? Quem está indo para a Nova Jerusalém aqui? Glória a Deus. Essa vida aqui é só 70 anos, 80 e olhe lá. Daqui a pouquinho a gente está voltando para casa. E lá não haverá mais mendigos na rua. É isso que eu amo da vinda do Senhor, que as coisas vão ser colocadas no seu lugar, gente. Não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais crianças desamparadas. Não haverá mais injustiça, opressão, porque Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Toda a lágrima. Quantos capítulos tem o livro de Números? Rapidinho, olha aí. 36 capítulos. Como eu falei, cada livro tem um capítulo-chave, né? Qual que é o capítulo-chave de Gênesis? 12. Alguém respondeu. Qual que é o capítulo-chave de Êxodo? 12. Qual que é o capítulo-chave? Chaves. Agora, Chaves. Essa ficou boa, hein? Fazer um corte aí vai viralizar. Qual que é o capítulo-chave de Levítico? 16. Aí. Agora, qual que é o capítulo-chave de Números? Qual? Capítulo 13 e 14. É o capítulo-chave, 2 capítulos, 13 e 14, porque eles vão tratar de um assunto. Talvez você já ouviu falar. Quem lembra quando Moisés agora pega 12 espias, 12 caras que vão representar as 12 tribos de Israel, e esses 12 espias, eles vão entrar lá em Canaã, e eles vão espiar a terra. Quem lembra dessa passagem? Quem lembra dessa história? 2 deles voltaram com um relatório positivo. Vamos lá em Números capítulo 13, por favor. Semana que vem eu quero tratar só sobre isso aqui, capítulo 13 e 14. Mas hoje a gente vai fazer só um panorama. Capítulo 13, vamos lá. E o Senhor disse a Moisés... Peraí, calma aí. Eu falei o versículo? Não. E por que você começou a ler? Porque eu parti do primeiro. Você tem que esperar o versículo. Eu vi um vídeo de um pastor, não sei se eu mandei para o Vini. O pastor falou, a igreja decide se vai obedecer ou não aquilo que eu estou ensinando. O pastor falou assim, mas os meus obreiros só fazem o que eu mando. Eu falei, olha Alexandre de Moraes aí, ó. Só faz o que eu mando, hein? Tá certo. E se não fizer o que eu mando, pode ir embora. Vou mandar esse vídeo para vocês aí, vocês vão ver. Vai pro banco. Não pode. Oxe. Verso
26, Haroldo, vamos lá. Versículo 26, por favor. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde lá leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas e os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. Amém. Marca esse versículo aí, gente. Esse versículo aí é chave, hein? Calebe, o que Calebe disse? Subamos e tomemos posse da terra. Primeiro Calebe fez o povo calar a boca. A boca. Cuidado, irmão, com pessoas que só vivem com derrota aí na sua vida aí em volta. A gente só negativo, só negativo, só negativo. Sabe, tanta voz negativa, tanta coisa você ouve, não vai dar certo, desistência, você não vai conseguir. A gente não vai, a gente ouve essas coisas, precisa de alguém, ou você mesmo seja essa pessoa para falar para essas vozes que está dentro de você. Cala a boca, por favor. Às vezes a gente precisa falar para a nossa alma. Davi fez isso. Ô alma, quieta. Está muito agitada, muito perturbada. Ontem eu ouvi uma palavra do pastor, amigo nosso, falou sobre o complô que existe entre a alma e o corpo. A alma e o corpo são farinha do mesmo saco. O corpo pede uma coisa, a alma vai lá, estou junto. O corpo pede cama, a alma, você merece. O corpo pede para comer um negócio que não é para comer, você merece. O corpo fala, não vai para a igreja não, não precisa não, vai descansar, você tá muito... O negócio de jejuar. Alma e corpo são farinha do mesmo saco. Agora o espírito não, é a consciência. O espírito que faz você acordar cedo, porque você tem conta para pagar. Então o espírito trazendo consciência, racionalidade. Se você ficar dormindo, o que acontece? Perde emprego, não paga nada. O espírito que te faz, você precisa orar. Porque o espírito testifica com o Espírito Santo. O espírito foi aquilo que Deus colocou dentro de nós, que nos conecta com Ele. Quem está entendendo, gente? Então a alma e o corpo, elas... E nós vivemos uma geração almática. O que é uma geração almática? É uma geração que vive pelas emoções. É uma geração que vive por emoção. Se baseia em sentimentos. Mas o Espírito que está dentro de nós, que nos conecta com Deus, o Espírito não, o Espírito entende que vive por palavra, por promessa, por fé e não pelas circunstâncias. Quem está entendendo? Amém. Recebe essa aí, irmão. Não deixa a alma governar não, por favor. Amém. Não deixa a alma, porque se a alma governar, acabou. Se a gente viver pela alma, a alma ela só quer satisfação. Agora você tem que ter consciência. Esse caminho que você está trilhando, ser baseado em emoções, tem gente que vive pelo ódio. O ódio é quem governa essa pessoa. Qual que é o resultado? Qual que é o resultado? Destruição. Passa-se anos e anos e a pessoa está no buraco, porque está sendo guiada por um sentimento. Essas pessoas aqui foram guiadas por um sentimento. 10 deles voltaram confirmando. Olha só, eles confirmaram que a terra era boa. A terra é boa, gente? Sim. Porém, existe adversários. A vida eterna é boa, gente? Mas no mundo tereis aflições.
Servir a Deus é bom, gente, mas exige renúncia. Servir a Deus nos leva a ter vida eterna, sim ou não? Sim. Mas tem cruz. E a gente precisa carregar essa cruz. E aí entra Caleb e Josué. E o que Caleb fala? Subamos e tomemos posse da terra. Vai lá. É certo que venceremos. Vai lá, profetiza isso aí. Eu vou deixar você. Só hoje você ser um profeta aí e profetizar para você ou para alguém do seu lado aí. Vamos lá, subamos e vamos conquistar essa terra aí. Vai lá, voz de profeta, gente, vai. Fala, a vitória é sua, fala para essa pessoa aí, vai. A vitória é sua, pastor. A vitória é sua. Suba. Toma posse, é certo, fala assim, é certo, a vitória é certa. Aleluia. Continuamos aí rapidinho, Haroldo. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. O que eles espalharam? Um relatório negativo. Gente, o que tem de gente espalhando relatório negativo? Sim ou não? Tem gente espalhando só relatório negativo. Te fazendo, no Instagram é o que mais tem. Gente espalhando relatório negativo. Continuamos a leitura. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, e nós a eles. É a síndrome do gafanhoto. Qual que é a síndrome do gafanhoto? O texto está dizendo aí, gente, é só ler. Qual que é a síndrome do gafanhoto? Se sentir pequeno, menosprezado, só eu que não consigo. É o vitimismo, só acontece comigo. Eu sou... Irmãos, isso é horrível. Arranca isso da sua vida, amém? Amém, amém, gente? Amém. Essa síndrome que eu não vou conseguir, eu não consigo, eu sou fracassado. Você é fracassado se você não estiver debaixo da bênção do Senhor. Agora, se você estiver debaixo de uma palavra que Deus liberou, você é mais do que vencedor. Amém? Amém. Amém. Aleluia. Sem contar que só fracassa aquele que tenta, né? É, verdade. Se não tentar, vai ser sempre fracassado. Digo mais, Haroldo. Digo mais nessa conversa aí, minha e sua aqui. Fracassado não é nem aquele que tenta. Fracassado é aquele que para. Não tenta, né? É aquele que parou é fracassado. Porque se está tentando é vencedor. Eita, essa foi forte, hein, gente? Voltamos para a palavra de Deus. Já pode pedir oferta, né? Passa a salva. Mas o fato é que esse povo, nesse momento da trajetória, foi tomado por um espírito de desistência. Lembrando que também nós estamos em uma trajetória e devemos tomar muito cuidado, porque esse sentimento bate na porta de todos nós. Espírito de desistência, fracasso, derrota. E o pior, se espalhou como um vírus e pegou todo o arraial. Olha o capítulo 14, verso 1. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Mais uma vez, irmãos, você sabe que essa declaração de retorno, de desistência, tomou conta do povo
em muitos momentos. Lembra quando eles passaram o mar e não tiveram ali água? Quem lembra da passagem? Isso aí está no livro de Êxodo. Livro de Êxodo. Quando eles foram tomados desse sentimento, volta para trás, vamos voltar para o Egito, volta para o Egito de novo. Mais uma vez aqui, esse sentimento vindo sobre eles. Por quê? 10 dos espias, 10 caras, vieram com esse relatório negativo e esse vírus se espalhou por todo o arraial. Josué e Caleb focaram na palavra que Deus falou: a terra é de vocês, tome posse da terra. Eu prometi, desde a promessa que eu fiz a Abraão, chegou a minha vez, chegou a minha hora. De vez em quando é bom cantar essas canções, tá, gente? Quando você estiver num dia meio melancólico, coloca o louvor lá, sabe? Chegou a minha vez, levanta e vai para cima. Entendeu? Chegou a minha hora. Ou então faz uma canção de vitória aí, vai. Cria, né? Cria uma canção de vitória e vamos embora caminhar em nome de Jesus. Continuamos, verso 6. Verso 4. E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Irmãos, olha o perigo. Os caras, dessa hora, o que eles fizeram com Moisés? Moisés não presta não, gente. Coitado do Moisés. Moisés que orou por esse povo. Não, irmãos, eu estou lendo esses livros de Gênesis, de Êxodo, Levítico. Como Moisés é um homem de Deus, manso. E Moisés teve que ter as costas largas. Como que o líder tem que ter as costas largas? Toda hora o povo desfazia de Moisés. E é isso. Se você está desfazendo de Moisés, você está desfazendo do próprio Deus, da palavra, da promessa. E aí Moisés e Arão se prostrou, verso 5, com o rosto em terra, diante da assembleia. Moisés, eu acho que Moisés ficou tão neutralizado aqui. Estou falando eu. Moisés ficou sem palavras aqui nessa hora. Vou orar. Se rendeu diante do Senhor. Aí quem levanta, verso 6. Vamos lá, lê comigo aí. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e dará a nós, somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Presta atenção, irmãos. Os caras foram apedrejar ainda os dois. Isso é terrível. Tem gente ruim nessa terra, gente. Tem gente ruim. Tem gente que... Mas aí entrou a intervenção de Deus. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Imagino eu que essa glória ali, ó, ela se intensificou na hora. A glória de Deus veio sobre a tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Mais uma vez Deus chama Moisés. Ele já fez isso com Moisés em Êxodo 33, depois que eles fizeram o bezerro de ouro. Deus chamou Moisés: vamos recomeçar eu e você, Moisés. Estou falando, vai dar certo, só nós dois, entendeu?
Mexe com esse povo não. E Moisés fez o quê? Deus, tem misericórdia do seu povo, perdoa eles. E aqui mais uma vez Moisés intercedendo, tomando a frente do povo. Continuamos aí. Moisés disse ao Senhor: então os egípcios ouvirão pelo teu poder. Fizeste este povo sair dentre eles, e falarão disso aos habitantes desta terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, estás com este povo e que te vem face a face. Senhor, e que a tua nuvem paira sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Mais uma vez Moisés pede presença. Senhor, sua presença, Pai, vem com a sua presença. Nós precisamos da sua presença. Mais uma vez, continuemos. Se exterminares deste povo, as nações que ouvirem falar do que fizestes dirão: o Senhor não conseguiu levar este povo à terra que lhes prometeu em juramento. Por isso os matou no deserto. Verso 20. O Senhor respondeu: eu o perdoei, conforme você pediu. No entanto... Eu acho interessante aqui uma pausa. Deus perdoou conforme Moisés tem moral, né, irmãos? Moisés tem moral com Deus, hein? Vou perdoar porque você me pediu. Muita moral. Rapaz do céu. Continuemos. No entanto, juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra. Pausa. Marca essa frase aí também, irmãos. A glória do Senhor encherá toda a terra. A glória do Senhor encherá toda a terra. Lembra a visão de Isaías? Quando ele entra na presença de Deus, os anjos declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra seja cheia da sua glória. E isso vai acontecer. A glória de Deus encherá toda a terra. Toda a terra. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor jurou. Assim como a glória dele vai encher toda a terra. Continuemos. Que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, e me desobedeceram 10 vezes. Nenhum deles chegará a ver a terra que prometi, com um juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá, mas como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Marca essa frase aí. Caleb tem outro espírito. Isso aí dá um sermão para você pregar em algum lugar aí que você for, entendeu? Qual que é o espírito que você tem? Pegou essa mensagem aí? Amém, Davis? Qual que é o espírito que você tem? O espírito de Caleb ou outro espírito? O espírito da desistência, o espírito da derrota. Pegou aí? Estou só entregando chave hoje, hein? Depois dá 5 estrelas lá pra gente. Continuemos. Visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e parto em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. Parando aqui, pausa rapidinho para a gente continuar e prosseguir. Aqui nesse momento decisivo para o povo. Só para você ter uma ideia, a distância entre o Egito e a terra de Canaã, esse povo conseguiria chegar em Canaã a distância de 400 e poucos quilômetros. Nós fazemos isso de ônibus de umas 8 horas de viagem. Do Monte Sinai até a entrada de Canaã, Jerusalém, Israel, umas 8 horas de viagem. Toma café da manhã no hotel, entra no ônibus com ar-condicionado e vamos seguir viagem com destino a Canaã. E aí 8 horas a gente entra, passa a fronteira, estamos na terra prometida. Amém? Amém. A pé, sem estrada, sem ônibus, sem café da manhã. O pessoal diz aí, uma semana.
umas 8 semanas a 3 meses, por conta de uma multidão de pessoas, 400 quilômetros, conseguiria entrar na terra. A partir desse momento aqui, por conta dessa atitude do povo, Deus paralisou esse povo no deserto. E agora eles vão ficar os 38 anos no deserto. 38 anos. Que difícil. Eles pararam aqui em Números 14 e agora eles vão ficar peregrinando durante 38 anos. E agora eles precisam seguir a nuvem, não tem direito, não tem autorização para entrar na terra da promessa. Eles não têm autorização, até porque eles são medrosos. E o que vai acontecer com esse povo? Por que Deus faz isso? Vamos entender por que Deus faz isso? Por que Deus fez isso? O que Deus vai fazer aqui? Deus vai fazer algumas coisas com esse povo. Entre elas, a primeira é exterminar todos eles no deserto. Olha o que Deus falou, nenhum daqueles que viram os sinais, nenhum deles vai entrar. Só quem vai entrar na terra é Josué, Caleb e as suas 2 tribos e todos os filhos de Israel que nasceram no deserto. Todos que nasceram no deserto, abaixo de 20 anos, serão a geração que vai entrar na terra da promessa. Ficou entendido, gente? O que aconteceu com essa geração? Eles morreram. Olha o perigo. Quando eu leio isso, a possibilidade das pessoas começarem a caminhada cristã e não chegarem no fim. A possibilidade das pessoas começarem a sua trajetória e por conta da desobediência, da rebeldia, do pecado, morrer no deserto. Pior de tudo, morrer no deserto. Pausa para a gente pensar um pouquinho, enquanto eu tomo uma água. Na minha opinião, a pior tragédia que tem são crentes em cima do muro. A pior posição que tem é gente em cima do muro, porque não vai nem para um lado nem para o outro. A pessoa está em cima do muro e achando que confortavelmente está tudo bem, não está. Porque para servir a Deus tem que ser de verdade. Quem está entendendo, gente? Para ser crente tem que ser 100%, cara. Agora pensa comigo, logicamente, você passou um bom tempo da sua temporada dentro de uma igreja, tentando viver um cristianismo meia boca, sabe? Para chegar no momento decisivo da vida, vida eterna, sofrer o juízo eterno e viver eternamente condenado. Isso para mim é a mais tolice das posições. Por isso que eu chamo a atenção das pessoas, seja crente de verdade. Ou é para ser crente ou não é. E hoje o que tem de meia boca dentro da igreja? Tem de gente vacilando em cima do muro. Filho de crente velho, cara. Tem hora que eu dá vontade de pegar esses meninos. A gente faz isso por amor. Mas estão vacilando. Só é filho de crente, vem aqui, marca presença, sabe? Filho de obreiro. Anos e anos dentro da igreja. Aí vem uma vez por mês, acha que está tudo bem, não está. Deus matou o povo todo. Eles foram exterminados, eles não entraram na terra da promessa. Uau, isso aí é outra reflexão, hein? Achar que está tudo bem. É um sofisma. O diabo é estratégico, ele faz muito isso hoje. Criar essa falsa sensação que está tudo bem. Entre eu e Deus. Está tudo bem. Então aqui vale uma reflexão muito forte para nós. Para todos nós.
inclusive Moisés. Também. O departamento de Moisés é outro, né? Moisés é um outro caso. Depois a gente vai tratar mais pro finalzinho aqui o propósito que Deus tem para Moisés, né? Deus poupou Moisés. Mas Arão e Miriam, porque ela pegou o pandeiro, ó. Miriam cantou, não entrou na terra. Somente Josué e Calebe, suas tribos, sua geração, seus filhos. Por isso que vale a pena, pai. Amém, pai? Amém, mãe? Cadê a mamãe? Você quer que a sua filha entre na terra da promessa? Quantos querem aqui? Glória a Deus. E toda aquela geração que viveu, depois de 20 anos, que nasceu no deserto, eles entram na terra da promessa. Gente, se esforce para ser crente. Tem que se esforçar. Quem está entendendo, gente? Vamos lá, quem está me entendendo, por favor? Tem que se esforçar para ser crente, tem que se esforçar, você consegue. Nós temos o Espírito Santo, nós temos Deus trabalhando em nossas vidas, nós vamos, sabe? Agora o que não pode é assim meia boca, ser morno. Jesus falou daquela igreja lá que vai vomitar aquela igreja. Cara, e eu fico vendo hoje, mano, um povo vacilando. Povo que tá tipo minguando, não tá vendo nada. Eu fico falando, Jesus, é preferível, desculpa o que eu vou falar, é preferível estar lá no mundo então. Vai de vez lá para bagunça e vive lá pelo menos você já decidiu. Agora ficar em cima do muro é a pior tragédia que tem. Por isso que a gente tem que ser crente de verdade. Tem gente que, eu não sei se você já ouviu, tem gente que fala assim, eu não sou crente ainda, porque quando eu sou crente, eu quero ser de verdade. Quem já ouviu essa desculpa? É uma desculpa que o povo dá, viu? É só uma desculpa. Mas tem um certo sentido. Para ser crente tem que ser de verdade. Tem que ser crente verdadeiro. Eu sou crente mesmo, assumir isso em qualquer lugar. Assumir, eu sou cristão, eu sou discípulo de Jesus, eu vou morar no céu e é isso. Você crê ou não crê, Deus te abençoe, vem comigo que você vai se dar bem. Essa é a fé, gente, sem medo de ser, não tenha medo de ser crente não. Tá bom, gente? Amém? Amém. Tenha medo de se lançar não, vamos se lançar porque o que Deus tem para nós é coisa grande. Pastor, eu estava pensando esses dias que o apóstolo Paulo diz assim, todos os dias eu esmurro a minha carne. Isso mesmo. Fecho a mão e esmurro a carne. Todos os dias eu esmurro a minha carne. É um ato de, sabe, amortecer mesmo a carne. Isso na época do apóstolo Paulo, né? Imagina hoje, nos dias de hoje. Então, do capítulo 14, agora até o final do livro, é esse povo agora peregrinando pelo deserto. Voltemos para Números 9, verso 15, e a gente já está indo para finalizar aqui. 9, 15. Eu fico pensando, eu como pastor, meu maior temor é esse, assim como Paulo fala, salvar os outros e se perder. Paulo fala isso. Chegar no fim da caminhada, eu ajudei muita gente a entrar e eu não entrei. Então, o meu maior, eu já trouxe uma pregação aqui sobre isso, né? O que temos de mais precioso é a nossa salvação. Nada é mais importante do que a nossa salvação, a nossa vida eterna. Números capítulo 9, verso 15. Olha o detalhe importante. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem cobria, e de noite tinha uma aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam do lugar em que a nuvem descia. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiram e, conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados.
Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme a ordem do Senhor. Eles acampavam e também, conforme a ordem do Senhor, partiam. Outras vezes, a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer, e quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava, partiam. Conforme a ordem do Senhor, acampavam e conforme a ordem do Senhor, partiam. Precisa explicar aqui, não? Deu para entender? Claro, né? Às vezes a nuvem, às vezes Deus se movimentava de noite, montou de manhã, de noite a nuvem já tinha que desmontar o tabernáculo e seguir. Às vezes ficava meses, e isso aconteceu, eu falei acho que da outra vez, cerca de 40 vezes, durante toda a passagem desse povo no deserto, a nuvem se movimentou por 40 vezes ali. Mas às vezes acontecia em meses, às vezes acontecia em dias, conforme Deus se movia. Isso nos ensina a viver na dependência de Deus. Amém, queridos? Amém. Amém, gente? Amém. Se a nuvem se mover, vamos se mover. Se Deus falar, a gente vai. Se Deus não falar, a gente fica. Vamos viver debaixo da nuvem. Outro sermão aí, tá bom? Marca aí Números 9, vivendo debaixo da nuvem. Aí um dia você pode pregar essa passagem também. A Patrícia está anotando todas aqui, a Paty. Né, Paty? Os encontros de mulheres aí, vai pregar tudo isso aí. Qual é o propósito do deserto? Vamos encerrar com o propósito do deserto aqui. Vai lá em Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8. Qual que é o propósito do deserto? Verso 1 ao verso 5. Se mova só se você ouviu falar, entendeu? Tá pegando aí, gente? Quem tá pegando diz amém. Quem não tá pegando, diga misericórdia. Aí você vai pegar, vai pegar. A disciplina do Senhor no caminho da boa terra. Tenham cuidado de obedecer toda a lei em que hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Amém. Prossegue? Parou no 5? Não, parei no 3. Continua até o 5. As roupas que vocês não gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, que em seu coração, que assim como um homem disciplina seu filho, da mesma forma o seu Deus os disciplina. Olha que interessante. Qual que é o propósito do deserto aí? Disciplina. Disciplinar o povo. Deus estava disciplinando o povo. Lembrando que nós estamos falando daqueles que vão entrar e daqueles que vão ficar. Amém, gente? Amém. E quem decide quem entra e quem fica é quem? É Deus. Amém, gente? Quem decide quem vai entrar no céu é Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Eu acredito, eu vou falar eu. Eu acredito que se esse povo se humilhasse, Deus deixaria eles entrar. É que eles não se humilharam.
Porque a vida é um teste. Veja o verso 2 aí. Deus está falando para eles assim, ó. Eu conduzi vocês no deserto para humilhar vocês. Qual que é o propósito do deserto? Traz para a sua vida, qual que é o propósito da prova, irmão? Humilhar a gente. Quando Deus coloca a gente, e lembrando que a gente está nessa passagem, amém, gente? Quem está nessa passagem aí? Deserto é passagem. O propósito do deserto é humilhar. O propósito do deserto é nos colocar em prova. Irmãos, vou falar até baixinho aqui, ó. A vida é um teste. Estamos sendo testados o tempo todo. Estamos sendo colocados à prova o tempo todo. Deus provou Abraão. Deus está provando seu povo aqui. Deus provou o próprio filho dele, Jesus. Deus provou a Jó. Então a vida é um teste. Precisamos entender isso. Se você acordar de manhã com essa frase, a vida é um teste. Estou no trânsito, teste. Tentação apareceu, teste. Jezabel apareceu no trabalho, teste. Mensagem diferente no direct, teste. Mensagem pornográfica na rede social, teste. Alguém te falou uma palavra dura para arrancar de você. Como que é? Tirar sua paz, teste. A vida é um teste. Todo dia estamos sendo testados. Deus deixou esse povo para provar esse povo. Verso 2 no final. A fim de conhecer as suas intenções. Deus, Ele está tirando as nossas intenções, a motivação. Às vezes Deus acorda, sabia? Deus dá corda e deixa aí. Deixa eu ver qual é a motivação dele. Deixa eu ver se ele vai me honrar na prosperidade. Deixa eu ver se ele vai me honrar agora que está carro novo. Vamos ver se ele vai continuar com o mesmo coração agora, que depois terminou o curso, está com diploma. Vamos ver se o pastor vai continuar agora do mesmo jeito depois que a igreja cresceu. Vamos ver se ele vai continuar do mesmo jeito depois que a porta se abriu. Motivação. Quem está entendendo, gente? Para tirar de nós as intenções. Então o deserto é Deus moendo, Deus amadurecendo o povo, é Deus tratando o povo. Nós estamos sendo tratados. Deixa eu falar uma coisa para você, não sei vocês, mas eu estou nesses 21 dias aqui, eu estou sendo provado por Deus, hein? Deus está mexendo comigo, cara. Estou sendo sacudido por Deus, cara. Está mexendo com as emoções. Porque é assim que Deus faz com a gente. Então, o propósito do deserto era provar. E a vida cristã é um teste para nos moldar, para nos fazer crescer. Olha aí o texto também, o que diz. Verso 3. Assim humilhou o Senhor, deixou passar fome. Depois sustentou o povo com maná. Para mostrar que nem só de pão. Às vezes Deus tira. Deus fecha a torneira. Quem está entendendo, gente? Para mostrar que nem só de necessidade vive o homem. Quem já viveu fase ruim financeira na vida aqui? Só para você entender que você precisa de Deus. Foi esse trecho aqui que Jesus usou para falar para Satanás. Quando Satanás quis tentar Jesus, colocar Jesus à prova. A tentação ali, falando para ele, transforma as pedras em pães, e Jesus usou essa passagem aqui, ó. Nem só de pão viverá o homem. A gente não vive só de necessidade, gente. Estou falando lá em casa direto. Esse jejum aqui é só para a gente não passar fome. Não está comendo por prazer. É só para encher barriga. Que tem hora que a gente fala, mas não aguento mais frango, meu Deus do céu. Mas deixa eu falar uma coisa para você, ó. Daqui para baixo, qualquer coisa alimenta, gente. O problema está na língua. Aqui, ó. Essa região aqui é o problema, entendeu? A carne, o doce. Mas daqui para baixo, qualquer coisa enche a barriga.
Entendeu? Qualquer coisinha vai encher a barriga. Então essa fase aqui que a gente está passando é só para encher barriga. É só para a gente entender. Eu não preciso, eu dependo de Deus. O Senhor tem melhor para mim. E assim a gente vai vivendo para a glória e honra do nome do Senhor. Mas a pessoa tem de tudo, mas às vezes tem um outro problema que impede você de ser 100%. Verdade. Você tem quantas pessoas aí que têm tudo, mas está passando um processo de enfermidade? Cara, o que eu conheço de gente que tem tudo e está vazia. Converso com pessoas que estão vivendo a fase boa da vida e falam assim, cara, eu estou vazio, cara. Irmão, sabia que a Coreia do Sul, vamos terminar agora. A Coreia do Sul é um dos países que tem crescido assustadoramente, saiu de uma zona de um país de submundo, hoje é uma potência. Você sabia que a Coreia do Sul está entre um dos maiores índices de suicídio? Você não vê sujeira, você vê qualidade. Na Suíça, quem conhece a Suíça? Só pelos vídeos, quem conhece? Quem conhece pelos vídeos, Quem já sonhou indo para a Suíça? Eu já. Sonhar não paga nada, oxe. Só conversar com o Davidson lá, né, Davidson? Meu sonho lá, o Davidson realiza sonho. Mas o que tem de gente deprimida, depressão. Hã? Canta aí, negão. Eu não sei nem onde eu parei aqui, mas tá bom. Olha que interessante, verso 4. As mulheres aqui iam ficar irritadas. Por quê? Porque Deus disse aqui que as roupas não se gastaram. Então não tinha negócio de gastar, de trocar de roupa. A pessoa, você ficar 40 anos com a mesma roupa, não pode ir numa loja trocar, cara. As mulheres ficaram deprimidas aqui, não pode comprar uma roupa nova. Não precisa, para quem vai comprar? A roupa não se gastava, mano. O pessoal falava, às vezes rasgava assim para ver se... Então as mulheres aqui ficaram bravas durante esses anos. A Maria que falou, né, para mim domingo, ela ia dançar. Falei, põe uma blusa mais comprida. Rapaz, só tenho essa. Falei, o povo ficou 40 anos com a mesma roupa, você vai usar... É o terceiro domingo que você usa ela, fica em paz, poxa. Aqui ficar trocando, eu só tenho um blazer preto, eu estou feliz com ele. Toda vez eu uso ele na ceia, quem já percebeu isso? É o mesmo. Aleluia, glória a Deus. Só para depender de Deus, irmão. Então o povo teve que aprender a depender de Deus. Encerrando, Hebreus capítulo 5, verso 8. Jesus aprendeu com o sofrimento. Então o sofrimento também nos ensina. Hebreus 5, 8. A Bíblia diz assim: embora sendo filho, olha que exemplo. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, padeceu. Se o próprio Filho de Deus aprendeu com o sofrimento, quem dirá nós? Então, deserto é a escola de Deus. Deserto é a escola de Deus. Sofrimento tem propósito, nos ensinar. Amém? Ficamos de pé e a gente continua semana que vem. Em nome de Jesus. Foi válido para você aprender hoje? Valeu a pena estar aqui? Então, glória a Deus. Então, eu vou continuar. Não vou fazer a campanha, não. Eu ia fazer a campanha, mas não vou fazer, não. Vou continuar. Eu acho que a gente vai aprender muito aqui. Em nome de Jesus. Levanta a mão para o céu, agradecemos a Deus. Pai, muito obrigado. Te louvamos por essa noite. Muito obrigado por aprender um pouquinho mais a sua palavra. Agradeço, Senhor, por essa advertência, por essa passagem que nos traz tanto ensinamento. Que possamos sair daqui hoje mais crentes. Possamos sair daqui hoje olhando para o Senhor com alvo na Nova Jerusalém. Viver com o nosso alvo na Nova Jerusalém, Senhor. Deus abençoe as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você hoje para sempre. Aquele que crê, declare. Amém. Tchau, 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 tchau. Sábado vamos ter evangelismo lá na Praça Brasil. Começar 12:30.
Vai ser um pouquinho tarde, porque vai ter uma manifestação política lá de manhã. Então, meio-dia e meio a gente vai estar lá. Igreja Batista de Guianás, Ministério do Tabernáculo de Oração. Estaremos juntos lá evangelizando. Leva seu filho para dar uma volta lá, comer uma maçã do amor e já evangelizar. Vai ser bênção em nome de Jesus.